A espera finalmente chegou ao fim. Depois de 7 dias agonizantes, finalmente temos o capítulo 3 de Primal, intitulado Banquete de Carne. A morte não foi o fim para Lança, mas o começo de uma condenação errante. Sem fôlego, seu corpo apodrecido percorre uma selva cheia de vida que ele já perdeu. Não há glória em seu caminhar, apenas o silêncio de uma mente fraturada que esqueceu o calor do lar. No entanto, em meio à putrefação e ao esquecimento, uma pequena centelha de esperança se manifesta na forma mais insignificante. Um inseto. Esse pequeno ser, com seu canto persistente e suas cores vibrantes, torna-se a única ponte para a sua humanidade perdida. O guerreiro, uma sombra murcha presa em um labirinto verde, encontra nesse frágil pulsar uma razão para não desaparecer por completo. Enquanto o mundo o observa com desprezo, o inseto lhe sussurra que, mesmo na morte, o vínculo com o passado pode renascer. Antes de tudo, agradeço sinceramente aos membros do clube em minutos. O apoio de vocês torna possível a criação de cada vídeo. Se você quiser fazer parte desta família e apoiar nosso conteúdo, basta clicar no botão de Seja Membro. A história continua com Lanza perdido, não só fisicamente, mas também nas profundezas de sua mente, que já não lhe mostra nenhum vestígio de sua antiga vida. Ele tem caminhado por dias através da densa selva, um ecossistema que pulsa com seu próprio ritmo de existência, uma vitalidade que ele já não possui. Ele se move entre os sons de pássaros que o observam atentamente à distância e nuvens de mosquitos que se afastam rapidamente ao perceber que não há sangue para extrair de seu corpo putrefato. Entre a densa vegetação, Lanza avança com um passo cansado e rítmico, sem um destino aparente a perseguir. Seus pés emitem um som exaustivo sobre o solo da selva, enquanto seus olhos permanecem fixos à frente, sem propósito ou busca alguma. Sua figura se funde com a penumbra da vegetação, movendo-se como uma sombra em um mundo que continua vibrando com uma energia que lhe é estranha. De repente, um raio de sol consegue atravessar a espessura da folhagem, iluminando uma planta específica que chama sua atenção imediatamente. Como uma mariposa atraída pela luz, Lanza a observa imóvel por muito tempo, enquanto beija-flores próximos aguardam que ele saia para seguir seu trabalho entre as flores. Depois de um tempo, Lanza retoma sua jornada até que algo novo o atrai com uma força irresistível. É o som de um grilo. A criatura seria insignificante se ele estivesse vivo, mas agora lembra intensamente algo que perdeu para sempre. As cores do pequeno animal se assemelham com uma potência surpreendente às do seu antigo amigo. E por um longo tempo, Lanza decide segui-lo através da floresta densa. Desesperado por estar no mesmo espaço que o inseto, ele salta repetidas vezes durante horas, perseguindo-o incansavelmente entre a vegetação. No momento em que consegue ficar a apenas alguns centímetros do pequeno ser, seus olhos se arregalam, tomados por uma revelação silenciosa. Nesse instante, ele percebe que estava certo. As cores do inseto são um reflexo de seu companheiro e é um verdadeiro deleite para ele observar como a criatura devora uma folha ou repousa tranquilamente por um tempo. Lanza não entende o motivo exato, mas há algo nesse pequeno inseto que se conecta diretamente com seu passado. Não são apenas seus tons que lhe lembram de presa e despertam visões em sua mente. As listras no corpo do grilo lhe evocam o dorso de sua montaria, aquele que tantas vezes cavalgou rumo à batalha. Mas algo muda repentinamente. O grilo escapa de seu alcance, foge para um prado próximo e se perde entre as folhas espessas, pulando de um lugar para outro até ficar fora de seu campo de visão. Por um momento, Lanza acha que seu novo amigo o abandonou. Então, o desespero e o medo, sentimentos que ele não havia experimentado em seu estado atual, tomam conta de seu corpo maltratado e podre. No entanto, algo diferente e totalmente inesperado acontece. O grilo retorna e pousa suavemente sobre sua mão. É uma mão que exibe uma cor esverdeada e morta, mas que agora, sob a presença do inseto, também mostra um leve tom rosado de vida. Será isso um sinal de que Lanza poderá recuperar sua humanidade algum dia? Ou é simplesmente mais um sinal de esperança perdida em meio à desolação? Para ele, o que realmente importa neste momento é o fato de que seu pequeno amigo está novamente ao seu lado. Lanza é capaz de olhar diretamente em seus olhos e esse contato visual desencadeia outra visão nítida em sua memória. Nesta nova lembrança, ele acaricia suavemente Colmilo. E ao contrário das visões anteriores, carregadas de dor, desta vez seu companheiro não parece sofrer nem um pouco.
Mas o grilo, sem saber o que causa em nosso herói, resolve seguir seu caminho. Ele se afasta devagar e logo corre para o rio, atravessando-o com saltos ágeis. Lança-se à pressa para não perdê-lo de vista. De repente, uma língua longa, pegajosa e hostil aparece do nada. Ela pertence a um lagarto, cujo apetite voraz captura o inseto e o devora num piscar de olhos. Nesse instante, a calma e a paz que Lanza estava sentindo se transformam radicalmente em ira, raiva e um profundo desejo de vingança. Com movimentos precisos e calculados, ele se aproxima do lagarto, o agarra com uma força esmagadora, usando sua mão morta, e aplica a pressão. Ele aplica só a força necessária para forçar a criatura a abrir a boca e resgatar seu novo amigo, sem destruí-la totalmente. Envolto na língua do réptil, o grilo está coberto de baba, mas seu coração ainda bate, embora fraco. Lança o pega com extrema delicadeza entre os dedos, cobre-o de forma protetora com as mãos para garantir que nada mais possa machucá-lo, e se afasta rapidamente daquele lugar hostil. Pouco depois, ele se encontra ao lado de uma cachoeira, de onde observa atentamente ao redor até ouvir o canto do grilo vindo do interior de sua mão. Ao abri-las, observa com um sorriso que seu amigo está bem. O pequeno inseto se permite permanecer em sua palma, pois presenciou a morte em carne própria através do lagarto e não sente esse perigo emanando do morto-vivo que está à sua frente. Com o roçar de suas asas, parece agradecer ao nosso herói por salvar sua vida. E Lança permanece imóvel ao lado de seu companheiro até que o sol desapareça e a noite chegue. De repente, um grupo de olhos amarelos e brilhantes aparece entre os arbustos, acompanhado pelas risadas de criaturas que ele nunca tinha ouvido antes. Lança reage imediatamente com uma violência instintiva, levanta-se bruscamente, agita o braço e ruge com força para afugentar os intrusos. Pouco depois, assim que o silêncio retorna, ele volta ao seu lugar e ali permanece até o amanhecer. Permanece completamente imóvel, aproveitando o canto constante de seu amigo, mas mantém as mãos firmemente unidas para protegê-lo de qualquer perigo que espreite na escuridão da selva. Quando o sol da manhã aparece, Lança finalmente se permite abrir as mãos, mas em um instante o grilo se eleva pelo ar usando suas asas e se afasta rapidamente do nosso herói. O medo de perdê-lo faz com que Lança corra desesperado pela vegetação. Ele se embrenha no fundo da floresta e grita com força pedindo socorro, como se estivesse chamando seu velho amigo Presa em um momento de angústia absoluta. Após alguns segundos de silêncio agonizante, o grilo começa a cantar do topo de uma árvore próxima. Ao vê-lo lá em cima, Lança se agarra em uma cipó com a intenção de subir até alcançá-lo. Mas mesmo em seu estado de não morto, seu corpo é pesado demais. Ainda assim, o gigante consegue escalar até o topo da árvore, lutando contra a própria gravidade. No entanto, no último segundo, o cipó se rompe sob seu peso e ele cai com uma força devastadora em direção ao chão. Seu enorme corpo impacta com tanta velocidade e potência que atravessa a superfície da Terra, ficando preso em uma caverna subterrânea, sem chances aparentes de sair. O buraco por onde ele caiu está alto demais. Não há como ele alcançá-lo daquela posição, então só lhe resta caminhar pela densa escuridão para encontrar uma saída. A extrema penumbra da caverna o obriga a avançar lentamente enquanto percorre as paredes com as mãos. Ele é incapaz de ver o que está bem na sua frente, mas mesmo assim não para em sua busca. De repente, ele ouve um som inquietante, se vira para trás e entende imediatamente que o perigo espreita nas sombras. Antes que possa reagir ou identificar visualmente a ameaça, ele a ouve bem debaixo dele. Ao baixar o olhar, ele nota com horror como uma criatura estranha, deformada e faminta, devora sua perna com uma calma assustadora. Seus dois enormes presas frontais cravam-se na pele e arrancam pequenos pedaços de carne, como se fosse uma versão monstruosa de um esquilo ansioso para consumir seu corpo apodrecido. Sem hesitar, Lança reage bruscamente, agarra a criatura pela cabeça e a arremessa com força contra a parede da caverna. É nesse momento que ele percebe que o ser é completamente cego e se guia apenas pelo cheiro ou pelo som, enquanto investe novamente contra ele com seu pequeno tamanho e enormes dentes. Como resposta ao ataque, Lança esmaga o crânio da criatura com o pé e o peso do corpo, espalhando sangue pelo chão da caverna. No entanto, a morte daquele ser não passa despercebida para o resto da matilha.
De todas as direções aparecem centenas dessas criaturas, todas furiosas, famintas e sedentas de seu sangue. Essas feras se lançam em massa sobre Lança. Individualmente, são pequenas e leves, mas seu número esmagador lhes dá uma vantagem letal. A cena escurece enquanto nosso herói é derrubado pela maré de atacantes. Quando finalmente consegue abrir os olhos, observa com horror como ao seu redor pendem os corpos de outros como ele. Pessoas que até pouco tempo atrás estavam vivas, mas que agora servem apenas de alimento para essas criaturas horrendas, que parecem ter um desejo específico por sua carne podre. Ele está preso em uma despensa macabra, cercado pelos restos de quem compartilhou seu destino na escuridão. Ao levantar o olhar e observar o fundo da caverna, Lança testemunha uma dessas bestas horripilantes devorando sua própria mão até o osso. Não muito longe de onde ele está, seus semelhantes devoram o corpo de uma pessoa lentamente, todos sentados em uma paz perturbadora, como se fosse um buffet livre interminável. Por toda a extensão da caverna, essas criaturas formam pequenos círculos onde compartilham o saque. A carne dos humanos é racionada e apreciada à vontade, sob a penumbra. À sua frente estão as mesmas feras terminando de devorar as partes daqueles que não conseguiram escapar. Inclusive, é possível ver uma das crias devorando uma perna com um fervor aterrorizante. Ao afastar bruscamente a criatura que roía seu braço, ela se afasta sem oferecer resistência imediata, mas começa a percorrer a caverna lentamente até encontrar o restante do seu grupo. Com um gesto instintivo, ele avisa ao grupo que uma de suas fontes de alimento ainda está viva, tornando-a a prioridade absoluta para acabar com ela e garantir o banquete. Mas, uma vez que o grupo de feras retorna para buscar Lança, toda a sua atenção se volta para Grilo, seu amigo alado que veio para resgatá-lo. Ele repousa sobre o crânio de alguém que já não faz mais parte deste mundo, e com seu canto característico, torna-se uma verdadeira tortura para os monstros. Como um enxame enfurecido, os pequenos, porém sanguinários, seres avançam sobre o inseto, esquecendo por um momento sua presa principal. Seu canto torturante os fere profundamente. Seu avançado sentido de audição transformou o que era uma vantagem em uma fraqueza fatal ao enfrentar o menor e mais inofensivo dos insetos. A cada som emitido pelo grilo, os monstros perdem ainda mais a paciência, começando a rastreá-lo por todo o lugar com a intenção de matá-lo a qualquer custo. Como uma onda de destruição, as feras perseguem o grilo pela caverna, enquanto Lança grita para eles com desespero, tentando em vão chamar a atenção deles para proteger seu pequeno salvador. Usando sua mão devorada, Lança percebe que seus ossos expostos têm uma espécie de lâmina natural. Então ele os utiliza como uma ferramenta improvisada para cortar suas amarras. Ele precisa se apressar. Com cada novo monstro que aparece das sombras, a caverna parece ficar menor e o espaço disponível para que seu amigo alado fuja diminui drasticamente. Em um momento crítico, o chão inteiro está coberto de feras e o grilo é forçado a se refugiar no teto. Mas elas se amontoam umas sobre as outras, formando uma torre de carne só para alcançar e matar o visitante tortuoso. Nesse instante, Lança solta um grunhido ensurdecedor que pode ser ouvido de longe, finalmente chamando a atenção das feras e permitindo que o grilo tenha uma pequena chance de escapar. Com um salto no momento certo, o inseto consegue evitá-las por alguns instantes. Durante os poucos, mas intermináveis segundos de voo de seu amigo, Lança se vira para matar uma dúzia de feras, usando sua mão de osso para atravessá-las com precisão e seu punho intacto para esmagar seus crânios contra o chão frio da caverna, iniciando uma luta violenta por sua sobrevivência. Com determinação, Lança avança, mas são inimigos demais e ele tem pouco espaço para atacar, então seu avanço é lento e difícil. Por sorte, seu amigo estende as asas e voa pela caverna. Tudo indica que finalmente o pequeno inseto conseguirá escapar do horror. No entanto, com um movimento certeiro e bem posicionado, uma das feras usa um osso como ferramenta arremessada para atacar o grilo. À distância, Lança só consegue ver o projétil passando a poucos centímetros de seu amigo. Com força descomunal, ele se livra dos atacantes e tenta ajudar, mas não chega a tempo. Seu amigo é esmagado por um golpe letal. Seu pequeno corpo fica espalhado pelo chão e suas entranhas expostas são a única coisa que pode ser distinguida da altura de Lança. Ao presenciar isso, uma memória de dor absoluta se desencadeia em sua mente. Nosso herói volta a ver Comilo, seu antigo companheiro, sofrendo de forma desmedida.
Enquanto a criatura celebra sua vitória, Lança perde o pouco de sanidade que ainda restava dentro dele. Ao ver o grilo morto, sua mente se parte, liberando uma fúria avassaladora que consome sua humanidade. Usando seu punho vivo e sua mão de osso, Lança golpeia o assassino com tanta força que transforma seu corpo em purê em um único instante. Mas sua vingança não termina aqui. Ao ver o resto dos monstros, ele se lança contra eles com uma fúria cega, matando tudo o que cruza seu caminho. Usando sua mão de osso como uma arma branca, ele arranca a pele do rosto das criaturas, enquanto seu outro punho se transforma em um martelo que distribui morte sem piedade ao seu redor. No entanto, para cada uma das feras que cai morta, outra aparece imediatamente para ocupar seu lugar. Nesse ritmo, parece que será impossível para ele fazer justiça por seu amigo caído. Durante o calor da luta, ele agarra um dos carniceiros e o arremessa violentamente contra uma parede da caverna. É ali que ele vislumbra entre os destroços as armas que carregam seu próprio nome. Sem perder um segundo sequer, ele pega uma delas, sentindo o peso familiar do metal em sua mão. Com sua arma em mãos, Lança começa a transformar a morte em uma dose letal e sistemática para cada um de seus inimigos, decidido a não deixar nenhuma daquelas criaturas viva nas profundezas da caverna. Com a destreza recuperada de suas memórias, nosso herói domina novamente a lança e a utiliza para atravessar as feras uma após a outra, chegando até mesmo a empalar duas de uma vez. Seu ataque não para. Sua fúria é ilimitada por enquanto, e o fim do confronto só chegará quando não restar mais ninguém de pé. Sem demonstrar raiva, arrependimento ou culpa, Lança começa a executar as criaturas de forma metódica e monótona, como se estivesse em uma linha de montagem que distribui a morte de maneira sistemática. Um a um, os carniceiros avançam contra ele, apenas para encontrar a ponta de sua arma atravessando seus crânios com precisão cirúrgica. Seu olhar se torna completamente vazio e sua mão se move no automático, matando repetidas vezes em um desfile de morte que parece não ter fim. Quando os grunhidos vorazes cessaram na caverna, um mar de cadáveres se espalhava ao redor. Centenas de feras mortas e uma expressão inerte é tudo o que restou no rosto do nosso herói. Exausto pelo esforço e pelo vazio emocional de sua vitória, Lança finalmente caiu de joelhos quando a batalha chegou ao seu inevitável fim. Depois, ele foi até onde seu amigo morreu e observou atentamente seus últimos movimentos de vida. Colocou pedras sobre seu corpo em sinal de respeito, dando-lhe um local de descanso digno. Assim que seu monumento ficou pronto, Lança se levanta e nos permite ver o estado resultante de seu corpo após a batalha. Sua mão esquelética, sua carne dilacerada e seu peito exposto são o saldo deixado pelas criaturas devoradoras de carne que ele acabou de aniquilar. Nesse momento, uma parte do próprio corpo dele se desprende, um órgão que faz parte dele, mas que já não cumpre nenhuma função agora que ele é um morto-vivo. Cai no chão, deixando uma mancha de sangue após o impacto. Com um medo instintivo, Lança pega o órgão e o coloca novamente dentro de si. Para evitar que ele saia de novo, pega um pedaço de pano pertencente a um dos pobres coitados que estão pendurados no teto e o usa para se enfaixar. Tentando manter seu corpo debilitado unido enquanto se prepara para sair daquele lugar de pesadelo. Em alguns minutos, Lança consegue confeccionar uma vestimenta apropriada que não só lhe cai bem, mas também cumpre a função vital de evitar que seu corpo continue se despedaçando. Além disso, ao remover os restos, um dos esqueletos deixa cair um colar de dente de osso. Ao pegá-lo do chão, Lança tem uma visão de Colmilo. Ele percebe que tanto o dente quanto a silhueta de seu antigo amigo são semelhantes, então o objeto se torna imediatamente um tesouro precioso para ele. Pouco depois, ele deixa a área central da caverna com roupas novas, sua arma em mãos e usando o colar, caminhando agora com um ritmo muito mais decidido do que antes. No entanto, logo ele percebe que não existe uma saída evidente. A única forma de deixar aquele lugar escuro é pelo mesmo buraco por onde entrou. Mas alcançar essa altura é impossível, a menos que ele consiga construir uma estrutura. É aí que lhe ocorre usar os corpos dos monstros que destruiu. Ele retorna lentamente e começa a empilhar um a um os cadáveres das feras. Com uma paciência macabra, ele cria uma enorme pilha de corpos que consegue sustentar seu peso e lhe permite escalar até alcançar a superfície, deixando para trás a escuridão da caverna.
Assim que retorna à selva, Lança continua caminhando sem rumo por alguns minutos, até que de repente ouve mais uma vez o canto de seu amigo perdido. Ao se virar, ele percebe que há mais grilos idênticos ao que perdeu e com os mesmos olhos que desencadeiam as visões de presa. Ao seu redor, Lança pode ver dezenas desses insetos, que parecem dar as boas-vindas à sua linhagem com seus cantos rítmicos. Nesse exato momento, a visão sobre presa finalmente se torna reconfortante. Já não há mais traço de dor nem de perda, resta apenas o vínculo puro que os une, refletido na imagem de uma mão pousada suavemente sobre seu amigo. Cercado pela melodia dos grilos, Lança encontra uma paz que achava ter perdido para sempre, entre a putrefação do próprio corpo e a violência da caverna. A floresta, que antes parecia hostil, agora parece vibrar em sintonia com sua lembrança, oferecendo-lhe um consolo silencioso, enquanto os grilos continuam seu coro sob o dossel das árvores.